Bem-vindo à quarta temporada do Portcast, o conhecimento que vem de dentro das paredes da escola e chega até você. No episódio de hoje, as alunas Elisa Marques e Sofia Ruiz conversam com a Fran Furlani sobre a sustentabilidade em Avaré. Oi gente, meu nome é Sofia, eu sou aluna do segundo ano do ensino médio aqui do Colégio Portinari Pretoriano e sejam bem-vindos a um episódio especial aqui do nosso podcast, que além de ter sido idealizado pela escola, também faz parte do projeto Create for Change da cultura inglesa com a companhia de teatro Arthur Arnaldo. Bom, hoje nós vamos falar sobre questões do nosso cotidiano relacionado ao meio ambiente, especificamente quem mora no interior, principalmente aqui em Avaré. Oi gente, eu sou a Elisa, também sou do segundo ano do Colégio Portinari Pretoriano. Junto com a Sofia, a gente vai falar sobre o meio ambiente, os desafios e as possíveis soluções relacionadas a esse tema. E para isso, nós convidamos a bióloga e professora Fran Furlani. É isso, prof, bem-vinda, obrigada pelo convite. Oi gente, tudo bem? Obrigada pelo convite, vou adorar bater esse papo com vocês por aqui. É um prazer ter sido, escolhida para falar um pouquinho sobre sustentabilidade, sobre o meio ambiente e um tema tão importante diante de todas as mudanças ambientais que nós estamos vivendo, diante também de um ano de COP, aqui no Brasil. Então vai ser muito bacana. Prof, então, para começar, de que forma as cidades do interior, principalmente Avaré, costumam se comportar em relação ao meio ambiente, Qual o nível de importância que elas dão para esse tema? Olha, na minha experiência, aqui com a região de Avaré, eu percebo que nós, tanto Avaré quanto algumas cidades aqui vizinhas, não dão muito valor a esse tema, em relação à sustentabilidade. Eu acho que é muito deficitário esse lado, Então, nós aqui hoje, a gente está numa cidade com uma população próxima a 100 mil habitantes e nós não temos coleta seletiva, Então isso já é uma coisa muito gritante quando a gente pensa em uma cidade, grande nesse porte, nesse nível e que a gente não faz o básico, que é separar os nossos resíduos e dar um destino correto, ideal aí para eles. Então, é uma condição, por exemplo, que em algumas cidades aqui próximas a gente já consegue encontrar uns pontos de coleta voluntária, esses pontos de coleta onde as pessoas podem separar na sua casa os resíduos, levar até esses pontos e esses pontos irão, conduzir esses resíduos para o destino correto, como, por exemplo, resíduos recicláveis. Então, aqui em Avaré eu já não sinto muito isso. Além, obviamente, também falta áreas verdes na cidade, Então, às vezes eu vou viajar em outras cidades aqui próximas, eu tenho a impressão de que tem praças em todos os bairros. E aqui em Avaré parece que tem bairro mesmo, o meu bairro, eu não tenho praça ali próximo à minha casa, Então, eu acho que tem muito ainda o que caminhar, muito a melhorar. Prof, sem ser essas coisas que você comentou, da separação de resíduos e tudo mais, você acredita que as escolas e os alunos, eles podem fazer algumas coisas também para melhorar a sustentabilidade da cidade? Com certeza, A gente começa pensando nas escolas. A escola é um dos primeiros contatos que nós temos aí com o que é viver em comunidade, E a escola, ela tem um papel fundamental em fazer a educação ambiental e ensinar aí as pessoas, quais são as ações que elas podem ter no seu dia a dia. Então, são ações ali desde você não incentivar o uso de copos plásticos, por exemplo, copos descartáveis, e sim o uso de garrafas, de cada um adotar o seu copo, a sua caneca. A gente reduzir ali, por exemplo, o gasto de papel, Eu percebo muito, vamos imaginar, muitas vezes os alunos, eles usam uma única página de uma folha de um caderno. Por que isso, porque mancha, o outro lado muda a caneta, gente. Então é um desperdício absurdo de papel, mas concordam que ao longo do ano isso faz muita diferença, Então essa orientação ali, tanto quanto ao uso do material, ao desperdício de água, Muitas vezes a gente
pessoal troca água toda hora. Deixa eu trocar, a água já tá quente, deixa eu trocar, a água já tá quente. Mas muitas vezes você tem na sua casa uma garrafinha térmica, por que não então trazer? Para não precisar ficar toda hora trocando água, para de fato você consumir toda aquela água, né, que tá ali, não ficar toda hora desperdiçando uma água que tá limpa, que é potável. Então são pensamentos ali que não é um trabalho de formiguinha, né? Se a gente, cada um, mudasse um pouquinho o pensamento, a gente tem ali uma mudança grandiosa no ambiente. Além, obviamente, eu sempre vou bater nessa pauta, porque essa, para mim, é uma das mais importantes. Eu acho que nós, como escola e todos os ambientes, deveriam ter a coleta seletiva, né? Lixeiras separadas para descartar ali o destino de maneira correta. Sim. E, prof, além dessas atitudes que você mencionou, tem algumas outras que a população contribui para potencializar esses problemas ambientais? Acho que uma coisa que eu não vejo muito aqui em Avaré são painéis solares, né? Isso, na verdade, eu acho que dos últimos 2 anos para cá, isso é algo que tem crescido bastante em Avaré. Realmente, antes a gente não via, né? Até pelo valor, né, agregado nisso. Mas hoje existem maiores facilidades, né, para você adquirir aí essa energia solar. Então, isso é algo realmente muito interessante que toda a população, não toda a população, a gente sabe que não funciona bem assim, né, tem toda uma questão financeira envolvida por trás, mas que com certeza promove muitas mudanças, né, mas de novo, gente, atitudes pequenininha, se todo mundo separa o seu lixo em casa, todo mundo dá o destino correto para isso. Vocês já imaginaram quanto nossa cidade seria diferente, né? Se as pessoas tivessem mais acesso aí a praças, a áreas verdes, né? Locais para fazer uma caminhada, algo que tudo isso permite que uma cidade seja sustentável, né? Porque o que seria essa sustentabilidade? Seria a gente conseguir usar os recursos de maneira que esses recursos ainda estejam disponíveis para as futuras gerações, né? E aí o uso, né, de uma energia solar é uma opção. Nós separarmos os nossos resíduos em casa é uma baita de uma opção, porque concorda? Se eu separo em casa e dou o destino correto, reduz o volume de resíduo que está indo para um aterro. Aqui em Avaré a gente não tem, né, um aterro sanitário, a gente tem um aterro controlado. Então, não é a melhor opção, mas se eu posso reduzir o volume do que está chegando ali, vai ser excelente, né? Já promove uma grande mudança. Bom, prof, em relação ao que você falou da coleta seletiva, qual é a sua dica, né, para melhorar a sustentabilidade, já que não tem a coleta seletiva? Bom, gente, imagina só, todo mundo sai da sua casa, vai até o mercado, compra tudo que precisa e leva para sua casa, não é? Por que a gente não faz isso também com o lixo que a gente produz? Porque você concorda que a partir do momento que você compra e leva coisa para sua casa, você tá levando resíduo também, porque nem tudo que você compra vai ser usado, né? Eu comprei uma pasta de dente. Quem usa a caixa da pasta de dente, né? Isso você já praticamente comprou um lixo, né? Algo que não tem uma serventia ali. E aí, da mesma forma que a gente leva as coisas para casa, se todo mundo desenvolvesse a consciência de separar aquilo que é reciclável, então separa o plástico, né, limpo, separa ali papelão, separa vidro e leva até um ponto de coleta, porque embora a gente não tenha a coleta seletiva, não tem um PEV, que seria um ponto de entrega voluntária, que é algo, né, que seria muito legal se a gente tivesse aqui, nós temos o Ecoponto lá na colônia Espírita Fraternidade, e esse Ecoponto, ele recebe vidro, e isso é muito legal, porque quando a gente põe o resíduo lá na frente de casa, muitas vezes os catadores vão e eles pegam, mas o vidro é algo que dificilmente eles levam. Por quê? Porque é algo que
financeiramente não vale muito a pena, não tem um bom preço, um bom valor agregado de venda, né? Mas quando a gente pensa em meio ambiente, o vidro, o prazo, né, o tempo de decomposição é indeterminado, imagina. Você tá comprando um lixo ali, basicamente, né, que se você não conduzir ele para reciclagem, ele vai ficar para sempre na natureza, né? Então, vidro mesmo, a gente pode separar latas, né, de alumínio, papelão, plástico, e vai lá até a colônia, até esse ecoponto, e leva, e deixa lá. É facinho, é só chegar e deixar. Então é algo que é uma consciência diária, todo dia você tendo na sua casa ali um lixo, né, destinado para o lixo orgânico, que é o lixo úmido, né? Aquele que a gente usa ali na cozinha, por exemplo, que a gente produz resto de alimento e tal. Esse orgânico, o destino legal dele é de fato o aterro. Mas, ou eu posso ter uma composteira, isso seria legal também, a gente pode conversar disso em outro momento. Mas aquele lixo que a gente chama de resíduo seco, que é o resíduo reciclável, se ele é separado dentro da residência, pode ir guardando. E uma vez ali a cada 15 dias, uma vez por mês, depende, né, do espaço que cada um tem para né, armazenar esse resíduo, leva até a colônia. Isso seria o mundo ideal, praticamente, né, o próximo disso, né? Porque, além de tudo, a colônia, né, ela é uma ação filantrópica, então eles aproveitam todos esses resíduos, eles vendem e esse dinheiro é convertido em ações ali que ajudam, né, a população. Então, essa mania, por que eu citei o supermercado? Porque o fato da gente ir até o mercado, levar para nossa casa, aí tudo bem, né, ninguém acha ruim, mas o fato da gente pegar os resíduos e levar até um lugar, parece que é algo tão difícil, né, parece que as pessoas têm uma dificuldade em fazer, né, em ter, acho que é muito trabalhoso. E não é hábito. É algo que se a gente começa a fazer, fica comum no nosso dia a dia e você nem percebe que você tá ali separando, né, já faz parte da rotina, cada 15 dias ou uma vez por mês, juntou um pouquinho, vai lá, leva. É muito tranquilo de se fazer. Além, né, do ecoponto da colônia, tem uma empresa em Avaré que se chama Reciclando e também recebe, né, esses resíduos. Então é um outro ponto, um outro lugar que a gente pode destinar. E esse seria muito bacana, né? Se todo mundo pudesse fazer. Prof, também como a tecnologia e as novas ideias que surgem podem ajudar a deixar a Avaré mais sustentável? Na tecnologia e as novas ideias, eu acho que seria legal a gente pensar naquela sugestão mesmo que vocês deram, né? Sobre energia solar, né? Painéis solares. Isso ajuda muito a gente a ter uma outra opção ali, né? De energia, uma energia mais sustentável, né? Além disso, gente, o uso de lâmpadas mais econômicas, né? Hoje a gente tem ali maquinários que são mais econômicos em usos de energia e também em usos de água. Então, pensando na tecnologia mais especificamente, a gente tem que usar todo esse avanço, né, a nosso favor, a favor do meio ambiente também. Uma coisa que eu lembrei agora, que eu sempre observo, é que, tipo, eu acho que aqui em Avaré também tem muito problema, tipo, o pessoal joga muito lixo na rua, assim. Tipo, tanto de colocar o lixo na rua, tipo, pro lixeiro pegar e passar, né? E tanto, tipo, no horto, assim, esses lugares, tipo, praça, que o pessoal joga muita coisa no chão, tipo, muita coisa. Só que eu acho que isso também é um pouco da consciência de cada um, né? Então é meio difícil de... Exatamente. Às vezes é uma falha também, né? A gente falha também quando a gente olha para a educação ambiental, né? Muitas vezes as pessoas olham e falam, isso não é um problema meu. Isso não é um problema que eu preciso resolver, né, gente? E eu gosto muito da frase que fala, a natureza vai continuar aqui. Quem não vai, somos nós, né? A gente não vai dar conta. Mas a gente vai destruir até nossa espécie não conseguir continuar. E ela vai se refazer. Já passamos aí por algumas extinções, né? Então,
a natureza sempre conseguiu, né, dar conta. E de fato, quando a gente faz uma caminhada, quem costuma fazer trilha, né, e vai para regiões mais periféricas, o que você encontra de resíduo descartado erroneamente. E é interessante porque eu estava consultando, né, o censo, e ele coloca lá em 2022 que 100% da população de Avaré tem acesso à coleta de resíduos, mas que mesmo 100% tendo acesso, 98% apenas vai, né, dar aí, né, o destino correto. Uma parte queima esses resíduos, e isso a gente vê, né, muito, vez ou outra, algum lugar queimando resíduo. Isso traz inúmeros problemas de saúde à população, perigos, né, de saúde. E tem também uma parcela ali, que aparece ali no censo também, que não queima e nem dá o destino correto, que joga em qualquer lugar, como, por exemplo, um terreno baldio, que é o que vocês estão falando, né? Então, essa consciência de, tô caminhando, peguei uma bala, abri a bala, tem o plastiquinho da bala, põe no bolso e espera encontrar uma lixeira para jogar. Não é todo mundo, infelizmente, que tem, né? Então, eu acho que a gente pode até chamar a atenção dessas pessoas quando a gente vê. Isso é legal, né, gente? Porque às vezes a pessoa passa uma vergonhinha ali e fala, não vou fazer mais isso, deixa eu guardar, e dá o destino correto em um outro momento. Isso seria uma opção? O que vocês acham? Com certeza. Com certeza. Eu acho que a nossa geração também, ela sempre pensa que, vai ter alguém que vai fazer no meu lugar, então eu não preciso fazer. Então eu acho que ideias assim, projetos assim, chamar atenção, acho que causaria assim um impacto. Deixa eu pegar o lixo aqui. E também, prof, eu acho que em relação às áreas verdes, né, que você tinha comentado, também na cidade mesmo, tipo, no centro, eu sei que é meio difícil por causa da fiação, né, mas mesmo assim, tipo, nas áreas mais periféricas também não tem muita vegetação, né, tipo, e o que tem, o pessoal também não cuida, tipo, a vizinhança, o pessoal não dá muito valor pra isso, né. Sim, a gente vê que parece que a Avaré tem cada vez menos área permeável, né, gente? Área verde, área permeável. Eu mais vejo cortar árvores do que plantar árvores. Não sei se vocês têm essa mesma impressão, mas eu lembro, há muitos anos atrás, a rua que eu morava com a minha mãe era uma rua muito arborizada. E aí, cada ano, um vizinho cortou a árvore, até que não tinha mais nenhuma árvore na rua toda. E a minha mãe, né, isso é muito legal, porque ela acabou sendo um grande estímulo para mim. Ela olhava aqui, ela falava, não é possível, eu vou voltar a plantar árvore. E aí ela foi e plantou uma árvore na frente da casa dela. Aí muda até o comportamento, né? Porque daí todo mundo quer estacionar na árvore que ela plantou. Aí ela foi e plantou mais uma. E as vizinhas começaram a achar legal e tal, e foram falar pra ela, se você quiser plantar uma na minha casa, eu gosto também ali, né, na frente da minha casa. Eu sei que hoje, no quarteirão dela, já tem várias árvores novamente, porque foi um motivando o outro, né? Então, é óbvio, né? A gente sabe que a prefeitura, ela deveria incentivar muito mais nessa questão, mas algumas atitudes individuais acabam motivando também as pessoas ali ao seu redor, né? A gente vê que alguns bairros são muito mais arborizados do que outros, né? Acho que falta um pouco desse incentivo do tipo, poxa, tem uma árvore ali que tem anos, por que cortar ela, né? Vamos preservar essa árvore, vamos ver como que a gente pode melhorar, talvez, mudar uma fiação para a gente não precisar cortar ela, né? Alterar ali algum projeto para de fato a gente poder manter essa árvore ali, né? A gente acho que é até uma questão de respeito com elas, né? Sem as plantas, gente, nós não seríamos ninguém, né? Ela é a base de tudo, base de cadeia alimentar, já começa por aí, né? E em relação a áreas verdes, né? Você sabe que eu morei em Londrina há alguns anos e aquela cidade para áreas verdes é a coisa mais fantástica. Então, era muito comum a população ir passear em parques e tinham muitos parques na cidade.
muitas áreas verdes. E aqui em Avaré, nessa avenida aqui embaixo, eu sempre passo nela e eu olho, tem ali próximo a Sabesp, tem um terreno, né? Gigante. Gente, ali seria uma área verde tão incrível, já imaginaram? Com quadra pra galera ir jogar também, uma pista de caminhada. Eu olho para aquele lugar e falo, meu Deus, ia ser muito fantástico ter uma área verde aqui, a Avaré ia mudar muito, ia melhorar muito, né? Tem muitas questões ainda que falta e eu acho que depende muito da gente, né? Se a população não pressiona, a prefeitura também não tem essa autonomia. Não apresenta, pelo menos, né? Até onde a gente pode afirmar, né? De fato valorizar e construir áreas verdes aqui na cidade. Eu sinto muito falta disso. Também, prof, nessa questão de cortar as árvores que você citou, eu vejo cotidianamente várias queimadas. E eu já vi animal morto, enfim, além de afetar a nossa saúde também, né? Quais são os outros impactos que essas queimadas podem causar no nosso cotidiano? Tudo tem um ciclo, né, gente? Então, a gente tem ali um processo, muitas vezes, que se inicia por um desmatamento de uma área, né? Remoção da vegetação, depois uma queimada para limpar aquela área, não é? E aí, essa área vai ser destinada a ir para um outro objetivo, ou para moradia, ou, né? Isso pensando no meio urbano, né? Geralmente moradia. Mas imagina só que quando a gente tem essa combustão, a gente está liberando vários gases na atmosfera, gases que podem ser prejudiciais, né? São gases que participam aí do efeito estufa, então elas podem ser prejudiciais para o que a gente conhece como aquecimento global, que é essa intensificação do efeito estufa, além do prejuízo aí para a saúde das pessoas, né? Olhando ainda em outro âmbito, a gente remove hábitat, né? Que é a moradia de várias espécies naturais, né? Várias espécies nativas. Muitos animais não têm para onde ir, acabam muitas vezes indo para algumas residências e aí acabam sendo mortos, porque muitas vezes as pessoas, né, têm medo e acabam matando ao invés de só respeitar e talvez tirar o animal dali, né? Então, o impacto que a queimada gera, ele tem vários âmbitos, né? Além de toda essa questão ambiental, a gente tem também os problemas de saúde gerados por ela. Posso encaminhar para o final já? Não tem mais nenhuma pergunta? Você quer dizer alguma coisa? Não sei, eu tinha pensado em falar um negócio, não sei se tem a ver. Tá. Eu também, tipo, não sei se tem muito a ver com isso que você falou, tipo, da destruição das áreas verdes e tal, mas eu sempre vejo, tipo, na cidade, que eu também moro perto do horto, mas às vezes eu vejo animais, tipo, que são silvestres, tipo, perto da minha casa, assim, nas praças e tudo mais. Isso tem a ver, né, tipo, com a ação humana, tipo, tá destruindo habitats deles, e aí eles vêm para cidades. Perfeito, exatamente. Imagina só, né? A partir do momento que a gente tem uma queimada ou um desmatamento, a gente remove a moradia desses animais, a fonte de alimento desses animais, e para onde eles vão? Eles não têm para onde ir, né? Então, na verdade, nós invadimos o espaço deles, né? E a gente acredita que muitas vezes eles que estão invadindo as nossas residências, e quem de fato tirou eles dali somos nós. Então, nessa área, como você disse, próximo ao horto, é uma região onde a gente tem, de fato, né, bastante animais silvestres, porque ali ainda nós temos algumas áreas preservadas, né? Eu moro ali no próximo, ali no Jardim São Paulo. No Jardim São Paulo é o Jardim? Corta. Pode começar no Eu Moro, tá? Minha mãe mora no Jardim São Paulo. Pensando em outro lugar. Tá. Jardim. Europa 2, né? Na casa. Vai. Eu moro ali no Jardim Europa 2 e eu já tive na minha casa algumas visitas. Então, esses dias eu tava saindo da minha cozinha e encontrei um ouriço, que a gente chama também, né, de porco-espinho. E ele tava ali buscando o quê, gente? Alimento, né? Então, eu fechei a porta, entrei dentro da minha casa, falei, deixa. A hora que ele terminar de se alimentar, ele vai embora e tá tudo bem, né?
eu acredito que grande parte da população já ia, ai meu Deus, e agora? Vai me atacar. E não, o animal super inofensivo, ele vai, obviamente, há risco se você for tentar pegar, se algum animal mordê-lo, aí sim. Mas ele passou na minha frente, assim, na hora eu me assustei, né? Porque não tava esperando a visita dele, ele se assustou também. Eu só voltei, entrei na minha cozinha, fechei a porta e fiquei olhando, admirando ele, passeando ali pelo quintal. E então, assim, eles só querem alimento, né? Eles precisam buscar ali a alimentação, já que o que eles tinham de base para se alimentar, né? O local que eles tinham para dormir, para se abrigar, está sendo removido cada vez mais. Né? Eu fico vendo... vocês já pararam para pensar que todos esses novos loteamentos que abrem Avaré são áreas de vegetação nativa que foram, muitas vezes, aí destruídas, né? Mas a gente fala, não, mas teve uma remoção da vegetação, mas as casas são obrigadas a ter uma área verde. O que é essa área verde? Gente, grama. Grama. Como que animais conseguem se abrigar sempre na grama, né? Tipo, falta muita moradia, muito hábitat, né? Muita natureza aí para toda a biodiversidade que a gente tem. Então, o fato de as pessoas buscarem plantar mais árvores, né? Ter esse estímulo de plantar tanto árvores dentro quanto fora, né? Da sua casa ali, nas calçadas. Isso é muito legal. Frutíferas. Eu tenho na minha casa uma visita de aves, assim, gigantesca, porque eu tenho várias frutíferas em casa, então todo dia tem muitas aves, e isso é muito gostoso, né? O ambiente urbano, ele fica até mais leve, né? Fica até mais, menos estressante viver na cidade. Eu gostaria de agradecer também pelo convite e parabenizá-las, né, por essa motivação de querer falar um pouquinho mais sobre o meio ambiente, né, todo esse bate-papo foi muito gostoso, foi muito legal conversar com vocês sobre isso e ver, né, que talvez a gente esteja plantando algumas sementinhas aí e que espero que no futuro não muito distante a gente consiga colher bons frutos de tudo isso também. Muito obrigada, gente. Obrigada. Gostaram? Então compartilhem o conhecimento e sigam nossas redes sociais. Facebook, Portinari Colégio. Instagram, Colégio Portinari Avaré. Canal do YouTube, Portinari Avaré. E o Spotify, Podcast. Até o próximo podcast.